Olá a todos, hoje nós vamos para a nossa segunda aula e nós vamos falar sobre princípios. O princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. Contudo, antes de nós começarmos a falar sobre princípios, o que significa princípios? Eu trago para vocês duas definições, duas colocações sobre o princípio. De um filósofo brasileiro, Miguel Reale, que diz o seguinte: princípios são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da realidade. Às vezes também se denominam princípios certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validade de um sistema particular de conhecimento, como seus pressupostos necessários. Então vocês já começam a perceber que princípios são valores. Passando do Miguel Reale, um filósofo do direito, e vamos passar para um constitucionalista, para um autor que também escreve sobre teoria do Estado, que é o Paulo Bonavides, que ele diz o seguinte sobre princípios: a proclamação da normatividade dos princípios em novas formulações conceituais e os arestos das Cortes Supremas no constitucionalismo contemporâneo corroboram essa tendência irresistível que conduz à valorização e eficácia dos princípios como normas chaves de todo o sistema jurídico. Então ele já demonstra que princípios estão já normatizados, estão dentro de uma Constituição. A nossa Constituição, vocês conhecem como é chamada Constituição Cidadã, ela traz para o seu bojo, para o seu interior, os que nós chamamos de princípios, tanto para a administração pública, que nós vamos estudar a partir de agora, quanto para o próprio cidadão. O cidadão também é dotado de princípios. Fazemos tudo aquilo que a lei não nos proíbe, ou que a lei nos determina fazer no cumprimento de nossas obrigações. Isso também é um princípio. Contudo, desta codificação dos princípios, nós temos lá no artigo 37, nós vamos falar dele agora, apesar que não seria necessário nós lermos, mas nós vamos apenas para demonstrar para vocês. Ele traz para a gente os chamados princípios constitucionais que norteiam a administração pública. São vários, mas nós vamos começar com 5: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 têm um nome, vocês vão conhecer como LIMP. Até deixei em destaque para vocês no texto escrito que eu já encaminhei: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também junto na lei dos processos administrativos no âmbito da administração pública federal, a lei 9784 de 99 também regula princípios. Muitos de vocês vão aprender também facilmente, eu vou inserindo durante as nossas conversas, nossas aulas escritas e nossas aulas presenciais também, tá? E vocês vão conhecer como será fácil para o Momo. Fica facinho para decorar. Será fácil para o Momo. O que é isso? Segurança jurídica, eficiência, razoabilidade, finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, legalidade. Pro Momo, proporcionalidade, motivação e moralidade. Esses são os princípios que nós vamos aprender durante o nosso curso. Então está lá no artigo 37 da Constituição o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Então, vocês já estão percebendo que eles são codificados. Os nossos direitos, nossos princípios, melhor dizendo, são codificados. Tá? E por que eu preciso aprender princípios?
inicialmente? Porque toda externação de vontade da administração pública, através de seus agentes públicos ou seus agentes servidores, deve ser pautada no que determina a lei e também nos chamados princípios constitucionais, tá? E princípios que também são inseridos em leis esparsas. Começamos com o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Dentro do direito administrativo, tá bom? Significa estar a administração pública em toda a sua atividade, não é em algumas não, em toda a sua atividade, preso aos mandamentos da lei, delas não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Por que do seu autor? Porque a administração pública ela é uma pessoa jurídica que é intangível. Eu não pego a administração pública, eu não pego o Estado. Mas para que ele se movimente e alcance os fins desejados por nós constitucionalmente, que são chamados direitos fundamentais, que vocês viram isso tanto em teoria do Estado quanto mais profundamente em direito constitucional, para que ele alcance esses objetivos já traçados por nós nos direitos fundamentais, eu preciso que autores, que agentes públicos, servidores públicos, né, políticos ou não, movimentem o Estado para aquele fim, educação, saúde, lazer, dentre outras tantas obrigações que nós, cada um de nós, cada cidadão impôs ao próprio Estado. E quando este autor comete uma irregularidade, ele pode sofrer a pena disciplinar. Nós vamos ver os poderes hierárquicos depois, mas ele pode sofrer uma pena disciplinar, uma pena civil de reparação daquele dano causado e também uma pena criminal, dependendo a circunstância na quais se encontra o ato que ele praticou, vindo inclusive a ser penalizado criminalmente. Obviamente que o titular da ação no processo crime é o Ministério Público, vocês vão ver nos processos disciplinares, após a apuração, é encaminhado o resultado ao Ministério Público, que tomará as devidas providências que achar necessário, correto? Bom, eu fiz uma observação com relação a este ato lesivo ao patrimônio. Então, quando este autor pratica um ato e este ato é lesivo a este patrimônio, podendo ele responder administrativamente, civilmente e penalmente, está lá no artigo 121 da Lei 8.112, que refere-se ao regime jurídico único dos servidores civis da União, diz o seguinte: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. O que é isso? Cada vez que um servidor presta um concurso público de provas ou provas de títulos e assume, toma posse, ele é revestido de capacidade jurídica. Qual capacidade? Para aquele cargo que ele está exercendo. Nós vamos falar durante o nosso curso várias vezes isso, vamos repetir, vamos falar de servidores também. Então ele é revestido de competências administrativas, e são as atribuições que são dadas a ele através de uma lei que criou aquele cargo, no qual esse princípio deve ser aplicado não somente ao Estado, mas aos Estados membros, à União, ao Distrito Federal e aos próprios municípios e às autarquias diretas, administração diretas e administração indireta. Mas eu tenho aqui que fazer uma observação que inclusive coincidentemente fez 2 anos agora, né? Faz 2 anos que a administração pública, que o Supremo Tribunal Federal aplicou aí uma resolução dizendo o seguinte: torna imprescritível o ressarcimento ao erário quando praticado com dolo este respectivo ato. Ou seja, se o agente praticar a lesão ao erário, e essa lesão for por dolo, não por culpa, mas por dolo, esta obrigação dele é imprescritível, ou seja, pode ser cobrada a qualquer tempo. Então eu tenho que gravar isso. Quando é por culpa, não, um erro que ele cometeu, tem um prazo de 5 anos, vocês vão ver
na lei de improbidade administrativa este determinado fato. Então, torna-se imprescritível essa ação. Bom, princípio da legalidade dentro do direito administrativo. Significa que a função administrativa não pode ser pautada pela vontade da administração ou dos seus agentes. A administração pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei. Não tendo autorização, ela não pode fazer. Aí é o chamado ato vinculativo. É a vinculação do ato nos estritos termos que a própria lei assim o determinou. Para isso, eu tenho duas perspectivas, tá? Essa perspectiva para a legalidade, ela tanto é dada ao agente público quanto a nós, cidadãos. Exemplo, para o agente público, ele sempre deve agir sempre de acordo com a lei. Faz o que a lei permite, está lá no artigo 37 da Constituição. Para nós, um pouquinho diferente. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso está lá no artigo 5º de nossa Constituição Federal, no seu inciso 2º, tá certo? Vimos o princípio da legalidade. Agora vamos partir para o princípio da impessoalidade. A atividade administrativa deve ser destinada a todos nós administrados, dirigida a cada um, a cada cidadão, em geral, sem olhar a quem, sem determinar a uma pessoa ou uma discriminação desta mesma pessoa ou de grupo de pessoas. Eu vou falar que isso é o chamado princípio da igualdade, ou seja, todos nós devemos ser tratados de forma igual. E quando há um resultado negativo, toda a sociedade deve participar dessa negativação. Ou seja, nós estamos vivendo uma pandemia. Não é um grupo A ou um grupo B que se encontrará restrito a não sair. Somos todos nós. Esse é o chamado princípio isonômico da relação. O princípio da impessoalidade possui dois sentidos de interpretação. Primeiro, deve ser observado em relação aos administrados, que somos nós, e deve ser também em relação à própria administração pública. No primeiro caso, que somos nós, exige que a atuação da administração pública para atender os interesses da coletividade, os nossos interesses de toda essa sociedade, não em favor de um grupo ou de uma pessoa em especial. Ou seja, a administração pública deve agir sempre de forma impessoal para buscar atingir a toda a população, a todo o povo brasileiro, tá? No segundo sentido, que é a da própria administração, o princípio da impessoalidade proíbe a promoção pessoal de agentes políticos ou de servidores públicos nos atos, programas, na realização de obras, na prestação de serviços e outros que devem ser imputados ao órgão ou à entidade administrativa da administração pública. Ou seja, a promoção pessoal, a publicidade própria do prefeito. Olha, o prefeito usando o mesmo símbolo que ele usava em sua campanha, isso é uma promoção pessoal. Colocar o nome de uma rua de alguém ligado à política vivo ainda, isso é uma promoção pessoal. Isso é proibido dentro do chamado princípio da impessoalidade, tá bom? Muito obrigado por hoje.